protegidos pela Lei de Propriedade Industrial, inversão modelo de utilidade. Não enviei porque eu estou fazendo uma atualização. Então, possivelmente, amanhã, eu remeterei para vocês, incluindo a aula de hoje, referente à patente, que é a continuação da aula de hoje. Alguma observação? Sobre a prova, Daniel. Não será na próxima semana. Adiaremos para outra semana. Combinado? Perfeito. Continuaremos com Lei de Propriedade Industrial. Para concluir, na próxima semana concluiremos a parte de desenho industrial e marca, principalmente marca, a não ser que vocês queiram fazer a prova na quarta-feira. Porque na quarta-feira eu terminarei o assunto. Milena levantou a mão. Por favor, Milena. Professor, era para tirar uma dúvida. Eu posso tirar agora? Pode, tranquilo. Professor, é sobre a questão de um dos requisitos de patentabilidade, que é a novidade. Que, no caso, para um invento, ele preencher o requisito da novidade, ele não pode estar no estado da técnica, é isso? Corretíssimo. Aí, se ele estiver, aí, no caso, estar no estado da técnica seria um problema. Aí, para, entre aspas... Seria um problema, não. Não seria atendido o requisito. Então, não seria concedida a patente. Então, aí, no caso, não concedendo a patente, aí o período da graça vem como forma de solucionar essa... Não sei, mas, tipo, por exemplo, eu divulguei meu produto agora e em 6 meses... Enfim, para proteger, porque eu tô muito confusa em relação a isso. No estado da graça e no período de... Estado de técnica e o período da graça. Veja, no exemplo que você deu, Milena, se você publicou 6 meses antes do depósito, essa publicação está no estado da graça e não tira o requisito da novidade. Só isso. Seu raciocínio está corretíssimo no que diz respeito a, se não estiver obedecido o princípio da novidade, o que significa dizer que já há conhecimento do evento, não será concedido o requisito de novidade. Mas, tendo sido divulgado, por exemplo, no evento, no congresso de inventores, até 12 meses antes do depósito, está no estado da graça e permanece, então, o requisito da novidade. Ficou clara, Milena? Ficou, agora ficou. Obrigada, professor. Daniel. Primeiro você tem que me dizer o que é engenharia reversa. Gostaria. Tranquilo, Daniel. Porque eu acho que eu entendi, Daniel. Eu acho que é mais ou menos o seguinte, por exemplo, existe algum produto
que ninguém patenteou, mas é um produto que já existe, que é real, certo? E ele, por detrás desse produto, existe alguma certa engenharia para formar esse produto. Por exemplo, uma certa quantidade de parafusos, uma peça que tem que ter um formato exato, enfim, ele tem uma engenharia para que esse produto exista. E a pessoa pega, tira a patente desse produto e esse produto se torna dela, entendeu? Eu acho que é isso, pelo que eu entendi aí que você falou. Fica da Mas aí, fonte. eu acho que aí ele já estaria no estado da técnica, não? Porque já que todo mundo já tem conhecimento, mesmo não sendo patenteado, mas já é uma coisa que existe. Então, acho que não ia ter como ser patenteado. Olha, esse é um assunto extremamente técnico que o Daniel está colocando aqui. Seria interessante que você colocasse em detalhes, porque, veja, quando nós estamos tratando, então, do exame do registro, veja por quanto é demorada a análise desse pedido. Porque você tem uma série de circunstâncias que o caso concreto é que vai mostrar. Então, na essência, o estado da técnica é o estado do conhecimento. Se você faz uma modificação do produto, pode ser até que tenha sido uma forma, já que foi patenteado, de você solicitar a própria transformação em modelo de utilidade. Então, que foi um aperfeiçoamento do caso. Então, todas as questões seria interessante, por isso Daniel está se propondo a mandar a hipótese do caso concreto, para que a gente possa, mais ou menos, determinar a perda da duvidade, ou então, sendo um aperfeiçoamento de um produto já patenteado, pode cair no modelo de utilidade. Quer dizer, a análise é que vai mostrar. É por isso que, quando se faz o pedido de requisito, ou melhor, o pedido da patente, registrando a invenção ou modelo de utilidade, é um trabalho extremamente complexo, que envolve, em vários outros casos, até um conhecimento de engenharia, tecnologia, que possa detectar se é um novo produto ou se é um produto antigo já, de conhecimento geral. Dizer, o caso concreto, veja você o seguinte, costumo dizer que a norma jurídica dá o parâmetro, mas todo o problema relativo à análise, ela é bastante complexa e exige conhecimento técnico para isso. É por isso que os funcionários do Instituto Nacional de Propriedade Industrial são extremamente técnicos e eficientes para examinar detalhadamente e conceder a patente de um determinado objeto. Não é algo tão rápido, mas é demorado porque exige uma série de conhecimentos específicos ao produto para que observe se ele tem atendido os requisitos que estão ali, principalmente inventividade e novidade. Algum outro comentário? Sim.
Você veja que é algo extremamente técnico, que demanda conhecimentos que a norma jurídica ela é geral e abstrata. É isso? Ela está dando as pistas, está dando os parâmetros. O caso concreto vai necessitar uma análise técnica. É por isso que o exame para conceder a patente, ele é muito minucioso. É muito minucioso. E tem que observar as características do produto. Certo? Mas, em cima disso, eu queria que vocês observassem uma outra alteração que eu estou fazendo no slide de vocês, e remetendo até a aula anterior, por conta de que aquela questão da vigência dos produtos, em 2021, aquela lei de liberdade econômica, ela modificou uma série de requisitos ou normas existentes, inclusive no Código Civil. Né? Haja vista que vocês tiveram até a próprio surgimento da sociedade unipessoal limitada. Então, especificamente, no caso do artigo 40, ou 41, da Lei de Propriedade Industrial, salvo me engano, 40, que trata da questão relativa à vigência, nós colocávamos que havia o período máximo de 20 anos para a propriedade industrial, no caso, o invento, e de 15 anos para o modelo de utilidade. Ao mesmo tempo, no seu parágrafo único, havia uma delimitação de um prazo mínimo de 7 anos para modelo de utilidade e 10 anos para o caso do invento. Isso decorrente do fato de que, quando você tem um procedimento, como você está colocando o exemplo aqui, Daniel Aguiar, com muita minúcia, e a característica do produto exige uma análise muito mais apurada, muitas vezes demora-se bastante para ser concedida a carta patente. Ora, se concedida essa carta patente no tempo, digamos, 2 anos faltando para que seja extinta o período máximo, 20 anos. O que ocorreu? Então, deu a carta patente. Ele só tem 2 anos para explorar economicamente o produto e, veja, ressarcir os custos relativos ao invento. Então, é por isso que havia essa limitação de um período mínimo de 7 anos. Porque, no caso do exemplo que eu estou dando, você, ao invés de ter só 2 anos, você teria mais 5 anos, além dos 2. Esse artigo, ou melhor, o parágrafo único do artigo foi extinto. Tá certo? Essa é a modificação que eu estou fazendo no slide correspondente à vigência de exploração absoluta do produto que recebeu a patente, seja ele modelo de utilidade, seja ele invenção. Ficou claro? Alguma dúvida? Oi, 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 tem alguém? Sim, professor, nenhuma dúvida não. Ótimo. Então, vamos começar a nossa
o assunto da nossa aula de hoje, que trata especificamente da patente. Então, o que é a patente? A patente é um certificado de propriedade. Então, eu vou para o slide e me digam se não estiverem olhando, visualizando, ouvindo, tá certo? Vamos lá. Então, vejam, o que eu estava me referindo é justamente essa parte aqui. Professor, até agora não está aparecendo nada, não. Não está aparecendo? Tá Não. não, professor. Não tem nada aparecendo. Deixe-me, então, ver o que está ocorrendo. Tudo bem, já encontrei a solução aqui. Pronto, agora sim, começou a apresentar. Ok? Então, justamente, faltava eu fazer a tela inteira, transição. Então, vejam, o assunto de hoje, particularmente, é patente. O que é patente? Documento representativo de privilégio de exploração. Título de legitimação dado ao inventor. É o certificado de propriedade. Então, o pedido de patente é um processo administrativo que tem por objetivo verificar o atendimento dos requisitos de patenteabilidade e obedecer às condições formais estabelecidos pelo INPI. Então, vejam vocês, no artigo 19, a série requerimento, relatório descritivo, aí veja, cai diretamente, Daniel, nesse caso que você está falando, inclusive mencionando especificamente a engenharia reversa, que é quase que uma remontagem ou um aperfeiçoamento, enfim, algo extremamente técnico que vai ser necessário aquele autor do pedido fazer a descrição, relatório descritivo do produto que ele está querendo patentear. Desenhos, se for caso, resumo, enfim. Cai bastante a questão do relatório descritivo no que você mencionou de engenharia reversa. Se atendido, então, se observado pelos técnicos do NPI, as condições necessárias para o atendimento dos requisitos explicitados, então, o documento formal é justamente a carta patente. Então, veja, você que há todo um procedimento que, como disse anteriormente, é administrativo. O pedido da patente, e que esse pedido será mantido em sigilo durante 18 meses e, posteriormente, publicado na Revista de Propriedade Industrial. Esse prazo para publicação não vale quando se tratar de pedido de patente de interesse nacional. O artigo 33, eu queria que vocês observassem bastante, que é justamente esse dado extremamente meticuloso, que é examinar a real situação do produto no que diz respeito a preenchimento dos requisitos exigidos. Então, é por isso que é um processo demorado. Imagina você, numa situação em que nós tínhamos, continuamos tendo um processo que brada-se, olha, servidor público
tem excesso de servidor público, enfim, há todo uma gama de crítica ao serviço público, mas, veja, a essencialidade de que você tenha técnicos necessários e bem remunerados para que ele possa examinar com acuidade pedidos de patentes. Ora, nessa situação em que você pode observar deficiência na prestação do serviço por um órgão como o INPI, alongando-se esse período de concessão da patente, isso desestimula muita gente para não requerer a patente no Brasil e requerer no exterior, onde é mais célere o procedimento por conta de quê? De uma estrutura do órgão que analisa o pedido de patente, que, neste caso, tem uma prestação mais célere. Tá? Legitimados. Aí nós temos autor da invenção, herdeiros sucessores e a invenção coletiva. Isso está muito bem claro e taxativo, mas eu queria colocar para vocês um dado interessante que está no artigo 76 e no artigo 77. Veja o seguinte, nós vimos anteriormente que havia dois bens protegidos, o invento e o modelo de utilidade. Nós vimos, então, que o invento era o produto original que foi inventado e do qual já existe uma patente. O modelo de utilidade é uma adição ao invento, um melhoramento ao invento que deverá, para ser dado a patente ao modelo de utilidade, ele preencher os requisitos exigidos, aqueles quatro: novidade, inventividade, industriabilidade e ilicitude. Nós temos um caso específico que é o certificado de adição. Então, eu vou ler para vocês, para que haja uma compreensão já diretamente do próprio texto que eu estou colocando para vocês. O depositante do pedido, o titular de invenção, poderá requerer certificado de adição. Veja o termo, certificado de adição. Logo, não é um novo bem. Não é modelo de utilidade. Para proteger aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção, mediante pagamento da retribuição específica. Então, vejam, esse certificado, ele é um aperfeiçoamento da invenção, em que o próprio inventor, ele, então, aperfeiçoa, não como modelo de utilidade, para requerer um modelo de utilidade, como um bem específico, mas ele aperfeiçoa e pede o certificado de adição para evitar, por exemplo, que uma outra pessoa utilize-se desse aperfeiçoamento, realize um aperfeiçoamento e coloque ou requeira ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial a patente do modelo de utilidade. Então, o certificado de adição, apesar de ser um aperfeiçoamento, ele não tem a obediência daqueles requisitos necessários para que seja enquadrado, por exemplo, como modelo de utilidade. É o próprio inventor, veja,
o depositante do pedido, o titular da invenção, que ele, para a proteção do produto que ele aperfeiçoou, ele pede que lhe seja concedido esse certificado de edição, que tem a natureza jurídica de um acessório da patente e com igual vigência. Não haverá necessidade de ser atendido o requisito da inventividade, caso a matéria se inclua no mesmo conceito do invento. Então, vejo, no caso do modelo de utilidade, a inventividade é um requisito que tem que ser obedecido. Aqui não. É um simples aperfeiçoamento realizado pelo próprio inventor. Observaram a diferença? Alguma dúvida? Então, vamos para frente. Nós estamos tratando agora, nesse momento, do direito absoluto ao uso da propriedade que está concedida e documentada mediante esse certificado de propriedade que é a carta patente. Bom, as questões que nós estamos agora a tratar diz respeito ao seguinte. Primeira hipótese. Quando a patente é requerida por empregado ou prestador de serviço. Ora, a quem pertence, então, o produto? Ou melhor dizendo, a quem pertence o direito de requerer a patente? Então, nós temos as hipóteses aqui colocadas. Direito do empregador, direito do empregado e direito de ambos. Então, vamos examinar essas três possibilidades de legitimação do pedido, do requerimento da concessão de uma carta patente. O artigo 88, ele estabelece: se decorre de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi empregado, contratado, então o direito do invento e do modelo de utilidade é do empregador. Certo? Então, aqui no artigo 88, está aquela tipificação que indicará quem é a pessoa legitimada a ter o direito da patente. É o empregador, se, porventura, a relação de trabalho se deu no Brasil, o empregado foi contratado com a clara disposição funcional para realizar, trabalhar em inventos. Então, o produto que for inventado dessa relação trabalhista, o empregador é o proprietário, é a pessoa legitimada para ter o direito à propriedade industrial do invento. Alguma dúvida? Professor, então, no caso, por exemplo, eu tenho uma empresa e essa empresa é destinada exatamente a isso, tipo assim, a criar produtos, né, inventar produtos, e aí, por exemplo, eu te contrato. E você é quem cria esse produto na minha empresa, mas aí, no caso, esse direito da patente acaba sendo meu? Claro, claro. Não seu, mesmo você tendo criado. Claro, mas sua função contratual da relação trabalhista é você realizar trabalhos para inventar alguma coisa. Um exemplo bem claro.
direto. A empresa Pfizer contrata pesquisadores para descobrir a fórmula da Covid. Ali é uma relação de trabalho em que se explicita qual é a função desse empregador, ou desse empregado. É trabalhar numa área relativa à pesquisa de novos produtos. É o mesmo caso que você tem numa montadora e que você tem um determinado departamento de criação de novos produtos. Então, a relação de trabalho explicita que a atividade pela qual você contratou, para a qual, melhor dizer, contratou aquele empregado, é para trabalhar na área de pesquisa. Então, resulta o invento da natureza do serviço para quais o empregado foi contratado. Ficou claro? Ficou sim, professor. Obrigada. Então, neste caso, o que foi inventado, a legitimidade da propriedade é do empregador. Veja o parágrafo 2º. Considera-se que a invenção ocorreu na vigência do contrato de trabalho se a patente foi requerida pelo empregado até um ano após a extinção do vínculo empregatício. O que significa isso? O empregado foi demitido. Ele trabalhava na área de inventividade, da área de descoberta de novos produtos, né, aperfeiçoamento. E o que ele fez? Ele teve o seu contrato de trabalho recebido. Se até um ano da data da saída ele procurar registrar em seu nome o produto no qual ele trabalhou, entende-se que esse produto foi inventado durante a relação de trabalho. É uma presunção. Pertence, então, ao empregador e não ao empregado. O artigo 89 estabelece. Pois não, quem é? Bom, em tese, significa isto. Requerida até um ano da data da extinção do vínculo empregatício, por presunção, entende-se que foi realizado a descoberta durante o vínculo empregatício. Ficou claro, né? Posteriormente, ele tem direito a ter a propriedade do bem. Só que, veja você o seguinte, a lei, ela é geral e abstrata. Não é isso? Toda tipificação é assim. A regra é geral e abstrata. Se você pratica o ato descrito na norma, tem uma consequência jurídica. Ora, isso é o tipo da regra penal. Acontece, Daniel, que na prática, muitas vezes, não é tão simples assim. Tudo vai ser admitido através de mecanismos de prova. Tá certo? Então, nessa situação, o caso concreto tem que ser avaliado. Porque a lei
ela muito sinteticamente diz: após a extinção do vínculo empregatício até um ano, entende-se, e é uma presunção, entende-se que foi o evento realizado durante a relação trabalhista. Ora, se você, então, apresenta como empregado após um ano, em tese, você não cai na regra estabelecida no parágrafo 2º do artigo 88. Certo? Agora, veja você o seguinte. O empregador poderá negociar com o empregado, autor do evento, participação nos ganhos econômicos, fato que não implicará incorporação ao salário. Isso é importantíssimo. Por quê? Até como incentivo ao empregado a querer, é uma faculdade, aqui está, poderá negociar. Quer dizer, aqui tem a negociação entre empregador e empregado para que eles possam negociar uma participação nos ganhos econômicos oferidos pela exploração do evento entre o empregador e o empregado. Sendo que, aí, a parte final do artigo 89 diz: não implicará incorporação ao salário. É um contrato, uma negociação contratual que é realizado presente a autonomia da vontade entre o trabalhador e o empregador, para que o empregador conceda uma parte dos ganhos econômicos com a exploração do bem ao empregado. Ficou claro? Alguma dúvida? Pode, não tenha dúvida. Agora, se for o caso aqui, quem alega tem que provar, né? O empregado, então, passou um ano e 6 meses. Vai patentear o bem. Ora, o empregado fugiu do que está considerado no parágrafo 2º do artigo 88. Em termo temporal, de vínculo empregatício que foi extinto e ultrapassou o lapso temporal de até um ano. Ora, o empregador, ele pode reivindicar o direito. Agora, deve provar a má-fé do empregado. Tá certo? Direito do empregado. Vejam, se por ele desenvolvida, obedecendo aos pressupostos. Quais são os pressupostos? Desvinculado do contrato de trabalho, não decorrente da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalação ou equipamento do empregador. Você está observando agora que, neste caso, o direito é do empregado. Da hipótese que você colocou, se o empregador mostrar que houve utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações e equipamentos do empregador de forma a desvirtuar o que está colocado como direito do empregador, então ele prova reivindicando para ele a propriedade. Mas, se a hipótese estiver preenchida no que diz respeito
a direito do empregado. O invento ou modelo de utilidade foi desenvolvido obedecendo aos pressupostos. Desvinculado do contrato de trabalho, não decorrente da autorização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamento do empregador, então ele, o empregado, tem direito a patentear o bem. E quando é para um direito dividido entre ambos, se resultar da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios materiais, instalações, equipamentos do empregador, ressalvado a disposição contratual em contrário, o invento pertence a ambos. Agora, veja, inexistindo acordo entre ambos, o empregador deverá iniciar a exploração do objeto no prazo de até um ano, contado da concessão, sob pena de passar a exclusiva propriedade do empregado à titularidade da patente. Ficou claro? As três hipóteses ficaram claras? Professor, posso fazer uma pergunta? E deve. Quem é? Tiago, professor. Acho que é a primeira vez que o senhor me escuta. Ótimo. Que seja frequente, Tiago. Diga aí. Esse pressuposto da legislação, né, é meio absurdo, porque a maioria das invenções... que você está falando? A maioria das invenções partem do trabalho do homem, seja em qualquer área. Então, sempre vai ter um vínculo empregatício, porque o homem sempre vai acabar utilizando, ou seja, uma mesa, um notebook, um computador, ou qualquer coisa que pertença à empresa. Então, fica difícil desvincular a propriedade da empresa. Aí, como é que a gente faz para conseguir medir até onde essa participação da empresa pode dar direito a ela sobre a invenção do empregado? Olhe, veja, nem toda invenção vem de um vínculo trabalhista. O filme que eu passei para vocês, do inventor do para-brisa, com contemporizador, ele não tinha nenhum vínculo empregatício. Então, é algo adicional. Significa dizer o seguinte: você pode ter um cara que ele é um técnico, é um engenheiro, e ele inventa. Então, não há necessidade de ele estar vinculado a um determinado emprego para realizar as suas invenções. Tá certo? A inventividade é livre. Agora, nas relações aqui estabelecidas, cabe se provar. Né? Por exemplo, no que diz respeito ao empregador, qual é uma prova bem específica que você tem? A relação de trabalho, em que essa relação de trabalho executada no Brasil. Então, a relação laboral foi feita no Brasil. Só que ele, o empregado, foi contratado para trabalhar numa área específica de desenvolvimento de pesquisa. Então, ali já está bem clara a relação de trabalho e a função dele a exercer no emprego para o qual foi contratado. Ele foi contratado para isso. Então, ele vai ser contratado para trabalhar na Pfizer, juntamente com outros pesquisadores, para descobrir a forma da vacina da Covid. Ele, então, pega e patenteia a vacina. Então, isso não contraria o que é determinação legal. O empregador é que tem o direito. Em todas essas circunstâncias aqui, a lei é clara, mas
cabe ser aplicada. Então, quando da aplicação, é evidente que o direito ele envolve a prova. O que é que eu digo a vocês? Direito é prazo e prova. Se você alega, você tem que provar. Então, em todas essas alegações, Tiago, cabe o direito de resposta. Ficou claro? Ficou sim, professor. Obrigado. Nada. Então, vejam. Titularidade da patente. Será titular da patente quem primeiro realizar o depósito da invenção ou do modelo de utilidade. Portanto, vejam vocês. O registro é um ato constitutivo. Constitui o autor do requisito e que recebeu a carta patente o direito de uso exclusivo do bem. Certo? Vejam como isso é diferente da questão do registro em relação ao direito autoral. O direito autoral, o registro é um ato declaratório. Certo? Então, vamos examinar o que diz o artigo 7. Na hipótese de dois ou mais autores realizarem a mesma invenção, um modelo de utilidade, de forma independente, o direito de obter patente será assegurado àquele que provar o depósito mais antigo, independentemente das datas de invenção ou criação. Então, quem primeiro registra tem direito à patente, se observado todos os requisitos necessários para a concessão da patente. A titularidade poderá ser contestada judicialmente, provando-se, se for o caso, a usurpação e a autoria do invento. Então, veja você um exemplo. Quando se diz aqui a relação de invenção foi feita de forma independente, significa que os dois não tinham conhecimento do que estavam realizando um invento descoberto, um invento ou um modelo de utilidade idêntico. Aquele mais célere registrou. Então, ele tem o direito à patente. O outro, e aquele provérbio jurídico que diz que o direito não protege quem dorme. Então, a celeridade na ação de registro, para obter, para conseguir a patente. Aquele que mais célere for, e lhe sendo concedida a patente, então, não importa que o outro, há muito mais tempo, inventou o bem. Dele será, no caso, aquele que primeiro registrou o direito de exclusividade do uso do bem. Ficou claro? Professor, então, exemplo, se tiver tido um estado da técnica, mesmo assim o cara, exemplo, eu criei um produto, 6 meses depois, outra pessoa criou o mesmo produto, mas o meu ainda está no estado da graça de 12 meses. Então não seria. Então você que estando no estado da graça tem direito. Basta se dirigir e se registrar. Isso é para produtos criados concomitantemente, né? No mesmo instante. Claro, não criados no mesmo instante, mas que eles foram criados. No estado da graça é aquela
situação de alongamento do princípio da novidade, no lapso temporal de 12 meses. Tá certo? Então, e a hipótese que nós estamos tendo aqui é a situação em que dois indivíduos, um lá em Cuité, da Paraíba, interior da Paraíba, e o outro lá no interior do Mato Grosso. Eles criaram o mesmo evento. Um não tinha conhecimento do que o outro trabalhava e estava inventando. O rapaz de Cuité foi mais sério, foi e registrou. Mesmo que o outro tenha descoberto há mais tempo, mas não havia divulgação, ele estava utilizando. Mas não divulgou, não, porque se tivesse divulgado, caía já no estado da técnica. Isso não foi feito. Então, aí é que está, de forma independente. Então, sem conhecimento. Agora, a titularidade pode ser contestada judicialmente, provando-se usurpação e autoria do invento. Vejam, tudo cabe alegação em contrário de quem se sentiu preterido no direito de ter a propriedade do bem. Se, porventura, o outro provar disso, olha, ele veio aqui em Cuité, observou o bem que eu estava fabricando, então ele foi e patenteou. Agora você vai ter que provar a fraude, porque isso é uma fraude. Tá certo? Isso é uma fraude. Você, então, invadiu a privacidade de uma descoberta e utilizou-se desse ato ilícito para quê? Para que você conseguisse aplicar a patente. Então, tudo cabe mecanismo de prova contra e a favor. Certo? É por isso que esse parágrafo que nós vamos discutir agora, ele trata da proteção em relação a terceiros. Direito de exclusividade. Vejam o que diz o artigo 42. O titular da patente tem o direito de explorar economicamente o objeto patenteado e de impedir que terceiro, sem o seu consentimento, produza, usa, venda ou importe produto objeto de patente, processo ou produto obtido diretamente do processo patenteado. Então, veja você o seguinte, quem tem a carta patente tem o direito de uso exclusivo, impedindo que, sem o seu consentimento, terceiro produza, use, venda ou importe. Certo? O uso é dele. O tende, fruende, o tende. Usa, goza e abusa. Esse, evidentemente, que esse último, abusar, ele foi, até certo ponto, retirado, porque você tem, em termos de propriedade, a questão relativa à sua função social. Então, foi diminuída a importância da utilização absoluta do produto que você é proprietário dele. A exploração indevida do objeto patenteado, desculpa, assegura ao autor da patente obter indenização, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e da concessão da patente. Então,
Se uma outra pessoa indevidamente usar do bem que lhe pertence e no qual você tem direito de uso exclusivo, você pode entrar com ação judicial indenizatória. Tá? É isso que nós estamos discutindo nos artigos 42 e 44. O impedimento relativo ao direito de exclusividade não será aplicado nas hipóteses elencadas no artigo 43. Então, eu deixo para vocês examinarem esse artigo 43, que permite que o bem patenteado seja utilizado. Certo? Então, verifiquem o artigo 43, porque do ano passado para este ano houve uma modificação. Quero que vocês examinem e vejam. Exploração por terceiro, sem expresso consentimento do proprietário da patente, será possível quando? Então, vejam. Esse direito de exclusividade, ele é minimizado quando se tratar de usuário de boa-fé. Significa o usuário de boa-fé, o terceiro de boa-fé. Quem, antes da data do depósito ou de prioridade de pedido de patente, explorava seu objeto do país, está assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anterior. Então, naqueles dois exemplos que eu dei a vocês, de independência na fabricação do evento, o mais célere registro. E tem direito ao registro. Foi a ele concedido. Mas o outro já vinha utilizando. Então, se ele continua a utilizar e for de boa fé, então ele poderá continuar a utilizar-se do produto sem ter que indenizar o proprietário da patente. Agora, na forma e condição que ele vinha realizando anteriormente. Por exemplo, o cara, vamos supor, já está ultrapassado, mas vamos supor que o cara chegou e fez uma captação de energia solar que ele estava utilizando no sertão da Paraíba. Observou e construiu um aparelho que captava e gerava energia, e estava utilizando lá no interior da Paraíba. O outro, em Rondônia, por exemplo, ele descobriu produto com a mesma funcionalidade e patenteou. Ora, aquele indivíduo que estava utilizando em Cuité o aparelho em uso próprio para iluminar a sua residência, ele poderá continuar a utilizar-se sem ter que indenizar o proprietário da patente. Porque ele é usuário de boa-fé. Ele não tinha conhecimento do que foi produzido e patenteado pelo morador de Rondônia. Aí é que está a noção de boa-fé. O parágrafo 2º do artigo 45 diz quem não é de boa-fé, aquele que tinha conhecimento do objeto patenteado. Então, se ele tem conhecimento do objeto patenteado, cai o critério de boa-fé. E, portanto,
o proprietário da patente pode exigir que ele deixe de utilizar-se desse bem, ou, se continuar a ser utilizado o bem, que lhe seja dada uma indenização. Tá? Bom, então vocês observam que a patente é um direito de propriedade que dá uso exclusivo àquele que dela usufruir. E veja você o seguinte: quem obteve a patente necessariamente tem que explorar economicamente. Certo? Agora, sendo o direito de propriedade industrial, bens de propriedade industrial, a natureza jurídica é de bem móvel. Ele pode ser transmitido mediante cessão ou licença. Licença voluntária ou compulsória. O que é cessão? Cessão é venda. Então, Tiago, vou pegar aquele teu exemplo. O indivíduo é o engenheiro que ele, então, elabora uma máquina de captação de energia solar. Bom, então, ele, no caso, ele é um engenheiro, não é empresário e nem é trabalhador de uma determinada empresa que o tenha contratado para exercer um serviço na área de tecnologia, pesquisa e desenvolvimento. Ora, ele não tem capacidade econômica para explorar economicamente o bem. Então, ele vende. Então, a propriedade do privilégio de exclusividade é transferida total ou parcialmente por atos intervidos ou sucessão. Por exemplo, ele pode, então, vender o seu invento a um empresário que vai explorar economicamente. Nessa seção, que é a transmissão da propriedade, exige-se a averbação no Instituto Nacional de Propriedade Industrial para produzir ao novo proprietário efeitos legais erga omnes, significando ele proibir que qualquer uma outra pessoa utilize do bem que ele pertence de forma indevida. Alguém se manifestou aí? Oi, professor, sou eu de novo. Usando esse seu exemplo, que foi muito bem colocado, do engenheiro da energia eólica. Se, por exemplo, ele trabalha para uma empresa e a empresa contrata ele para instalar essas cataventos gigantes aí que tem nas estradas para produzir energia eólica. E aí ele tem uma ideia de fazer um desenvolvimento de uma forma de captar mais energia eólica de um projeto. E aí ele patenteia isso. Aí esse patente é direito da empresa ou dele? Porque a empresa não contratou ele para desenvolver pesquisa, contratou ele para instalar energia eólica. Aí essa é mais ou menos a minha dúvida. Conseguiu entender? Consegui, claramente. Você foi muito claro e objetivo. Aí cai naquelas circunstâncias. O contrato dele não vinculava o invento, a invenção. Ele criou por recurso próprio, então, ele, sem utilizar os recursos que a empresa que o contratou tinha à disposição. Então, cai na hipótese do direito do empregado. Desenvolveu fora do vínculo contratual e não decorrente da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador.
Ficou claro? Ficou, mas aí, por exemplo, se o senhor é o advogado da empresa, o senhor pode alegar que esse invento só foi decorrente do trabalho dele na empresa por conta do contato dele com a energia eólica, com as peças, com a engenharia, com as viagens para poder fazer as instalações. Então, querendo ou não, o ambiente meio que levou ele até essa ideia. A empresa não conseguiria tirar isso, não? Veja, aí é que cabe a sua arte como advogado. Se você é advogado da empresa, você tem que levantar todas as provas que demonstrem o que você colocou, defendendo o direito do empregador. Por sua vez, o advogado do empregado, no caso o engenheiro, ele vai apresentar todo o seu mecanismo de prova em relação ao seu cliente, provando que não decorreu da utilização de meio, tá certo? Isso é a discussão jurídica em que o mecanismo de prova vai ser utilizado a favor ou contra. Então, a fumaça do bom direito que estabelecer a quem melhor provar possibilita a que seja do empregador ou do empregado, ou então de ambos. Então você veja que houve agora um litígio. Aqui está tudo muito bonitinho. É uma obediência, é como você seguir fielmente a regra. Mas é isso que eu quero colocar. Direito é interpretação. E volte à filosofia do direito. Né? Não é uma regra. É tanto que uma das primeiras lições que você tem introdução ao direito é remeter àquela exclamação de Napoleão em relação ao Código Civil por ele criado. No momento em que alguém foi interpretar as normas, ele diz: rasgaram o meu código. É isso que você vê na situação da ação judicial, em que tudo é mecanismo de prova. Quem prova, ou melhor, quem alega tem que provar. Ficou claro, Tiago? Perfeito, professor. Obrigado. Então, vamos à questão da licença. A licença voluntária. O que significa dizer que o titular da patente poderá celebrar contrato para exploração sujeito às condições previstas no contrato. Significa dizer o seguinte: enquanto que na cessão é transmissão da propriedade, aqui é a permissão, a transmissibilidade da posse, e não da patente, e não da propriedade. Cessão transmite a propriedade, a licença transmite a posse, a possibilidade que outro tem de utilizar bem que pertence a terceiro. Mediante o quê? Mediante um contrato, por exemplo, de contrato no qual você permite o uso, por exemplo, daquela tecnologia. E para isso você pagará royalties. Então, esse contrato, que é a transmissão da posse, do uso, mas não da propriedade, também tem que estar averbado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Né? Permitir que outro utilize bem, que continua
na sua propriedade. Alguém quer... Em geral, é um contrato de royalties. Isso significa dizer que quem transmitiu mediante a licença, ele poderá, no contrato, estabelecer os termos contratuais da transmissão. Por exemplo, bem claro, eu lhe transmito a possibilidade de você utilizar o produto que me pertence. Você me paga uma quantia X. No caso, eu posso também colocar, dizer, olha, dos lucros que você obtiver ao ferir pela exploração econômica desse bem, você me dá um percentual. É o que está colocado ali. Tudo vai ser estabelecido pelo contrato de licença. Ficou claro, Daniela? Ótimo. Agora veja a diferença da licença voluntária. Quando se diz voluntária, significa autonomia da vontade. Eu quero vender, eu quero permitir que você utilize o bem que me pertence. Então, a autonomia da vontade está presente nessa licença e nessa cessão. Se a licença é voluntária, então está presente a vontade, da autonomia da vontade do proprietário em licenciar o bem. Mas a hipótese de licença compulsória. E aqui está colocado de uma forma geral. Eu vou deixar vocês lerem, mas eu quero que vocês observem os dois grandes parâmetros. Os dois grandes parâmetros para que você possa ter a licença compulsória. O que é, então, a licença compulsória? É uma sanção. A autonomia da vontade aqui está minimizada. Por determinadas circunstâncias, você é obrigado a permitir que terceiro utilize do seu bem. Em que hipótese? Linhas gerais. Não utiliza economicamente, ou então usa de forma abusiva, ou então abusando do poder econômico. Inviabiliza ou dificulta a exploração de outra patente. Agora, nas hipóteses A, B e C, é necessário que se prove situação de dependência, enfim, é necessário que se prove que há necessidade de haver a exploração por parte de outro terceiro decorrente do abuso, do mau uso ou do uso indevido por parte do possuidor da propriedade. Aqui é a não exploração. Enquanto aqui é mau uso, é abuso do poder, aqui é a não utilização, a não exploração econômica. E vejam, a hipótese 6 trata aqui do artigo 71. Esse artigo 71 está acrescido por uma norma criada em 2021 que acrescentou mais uma letra ao artigo 71. Então, é o artigo 71A que fala da questão
de calamidade pública, que foi muito tendo em vista as circunstâncias do período de pandemia. Então, nessas circunstâncias aqui, exige-se que a patente seja licenciada. Ora, se há licença, existe, então, contrapartida. Em caso de abuso, em caso de mau uso, ou no caso de uso indevido, ou a não exploração econômica, e nas circunstâncias de calamidade pública. É possível, são hipóteses que possibilitam a que o produto que pertence a uma determinada pessoa seja explorada por outra. Agora, nessa circunstância da licença compulsória, o artigo 68, parágrafo 2º, estabelece que só poderá ser requerida a licença compulsória por pessoa com legítimo interesse e capacidade técnica e econômica para explorar de forma eficiente o objeto da patente, destinando-se predominantemente ao mercado interno. E essa licença só poderá ser requerida depois de recorridos 3 anos da concessão da patente. Então, vejam você que aqui nós temos condicionantes para que terceiro possa exigir a aplicação da licença compulsória. Certo? E licenciados remunerarão o dono da patente, porque é licença, mesmo sendo compulsória, mesmo sendo uma sanção. Em quais circunstâncias a licença compulsória não será permitida? Se a data do requerimento, o titular justificar o desuso, comprovar a realização de efeitos preparativos, enfim, aqui é a resposta do réu, no caso, quem é o réu? Vamos supor assim. É o proprietário da patente que teve, por determinadas circunstâncias, licenciado o seu produto compulsoriamente. Tá certo? E o licenciado deverá iniciar a exploração do objeto da patente no prazo de 1 ano da concessão da licença, admitido a interrupção por igual para ele. Então, veja você, aqui é justamente tanto a alegação do proprietário, que teve a licença compulsória estabelecida, e aí a questão de exigibilidade por parte do licenciado a quem foi dada a licença compulsória, para que ele tivesse uso legal dessa licença. É que ele deve explorar durante o prazo legitimado em lei a patente que a ele foi concedida mediante licença compulsória. Ficou claro? Bom, agora eu quero conversar com vocês a questão da nulidade da patente. Significa anulidade. Anulidade quer dizer nulidade. A nulidade significa dizer que houve a concessão de uma patente de forma indevida. Então,
O artigo 46 diz: é nula a patente concedida contrariando a disposição da Lei de Propriedade Industrial, pleiteada administrativamente ou judicialmente, certo? Então, ou ao INPI, então no processo administrativo, ou então, judicialmente, à Justiça Federal, para que anule a concessão da patente. É diferente da extinção da patente, certo? A nulidade significa que a patente foi concedida contrariando dispositivos legais. A extinção da patente, não. A patente é extinta nas seguintes hipóteses. Expirou o prazo de vigência. Então, expirado o prazo de vigência, extingue a patente, que cai em domínio público. Renúncia do seu titular. Olha, você está lembrado que ontem na aula foi mencionada a questão daquele modelo de utilidade, o 5 de 3 pontos. Estão lembrados? Houve a renúncia por parte do seu titular da patente. E caducidade. Ora, aqui na renúncia é a vontade do titular. A caducidade, nós vamos ter as seguintes hipóteses. Requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, se decorrido 2 anos da concessão da primeira licença compulsória, não houve o saneamento do abuso ou do desuso. Então, veja, é uma sanção. Tá certo? Falta de retribuição anual. O que significa falta de retribuição anual? É porque aquele possuidor da patente, ele tem que anualmente pagar uma taxa ao Instituto Nacional de Propriedade. E a nulidade da concessão do privilégio. Então, essas hipóteses que aqui estão elencadas, elas, então, extinguem a propriedade. E vejam, é uma sanção, a exceção da renúncia, que tem como efeito o domínio público. Significa dizer o seguinte: agora, todos que desejam e tenham condições podem utilizar-se do evento sem precisar pagar indenização ao proprietário, porque não existe mais a propriedade do evento. Ficou claro para vocês? Assim, professor. Ótimo. Bom, essa é a aula do dia de hoje e nós terminamos o assunto referente a bens incorpóreos, no caso, invento e modelo de utilidade e a patente. Na próxima semana, na terça-feira, veremos marca e desenho industrial. Faremos, então, uma revisão. E na próxima semana, na próxima semana, terminaremos o programa e na outra faremos a prova. Tá certo? Combinado? Tá certo, professor. Tudo correto?
Tudo certo, professor. Então, deixe-me fazer a chamada de vocês. Como sempre, essa turma é bem participativa e, ao mesmo tempo, grande. Ana Clara Cruz. Presente. Ana Raquel. Colocou no chat. Arthur Moreira. Áurea. Presente. Breno Duarte. Presente, professor. Caio Vinícius. Presente. Cecília. Presente. Daniel Gomes. Presente, professor. Daniel Aguiar. Davi Ximenes. Presente, professor. Giovana. Giovana. Guilherme. Presente, professor. Heloísa. Heloísa.